bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Evangelização Infantil. Tia Adeline aqui com vocês novamente, que alegria! E hoje a gente vai continuar falando sobre reencarnação. A gente viu que reencarnação é o processo de renascer na Terra diversas vezes, que Deus criou os nossos espíritos para que todos nós consigamos atingir a perfeição. E a reencarnação é a nossa grande aliada nesse processo, porque a cada vez que a gente renasce na Terra, a gente vai melhorando um pouquinho mais. Seja em inteligência, em moralidade, os sentimentos, a gente vai se tornando melhor. Bora chamar a nossa turminha para continuar nesse assunto? Agora a turminha do Lar Ismael está toda reunida. Zequinha, Maelzinho, Teté, Ceci, Vovozinho, Vovó Zefinha e vocês. A vovó Zefinha diz assim: que bom ter vocês conosco mais uma vez, turminha! A aula passada foi muito legal, foi mesmo, Teté? Eu adorei, eu também, Ceci. E o que vamos aprender hoje? Perguntou o Maelzinho. Nós vamos ver mais coisas sobre a reencarnação, Maelzinho. Lembrou o Zequinha, ó, ele tá ligado. Isso mesmo! Então vamos começar vendo como são formados os seres humanos com essa figura. Vamos ver o que o vovô vai mostrar pra gente. As três partes essenciais dos seres. Olha que legal essa figura. Essa figura que o vovô trouxe pra gente está mostrando pra gente quais são as três partes essenciais de todas as pessoas que estão encarnadas aqui na Terra. Então nós temos três partes: o corpo, o perispírito e o espírito. O corpo é o nosso envoltório material, é essa parte mais grosseira que todo mundo vê. Então, quando você olha para as pessoas nas ruas, você está vendo o corpo delas, né? Essa parte que é o envoltório material. Depois, nós temos um outro envoltório chamado perispírito, que ele é mais sutil e mais leve. E ele também liga o corpo ao nosso espírito ou alma. Tá vendo que tem esse lacinho aqui, ó? Ele que liga. E a última parte é o espírito ou alma, que habita o nosso corpo. É a nossa parte central aqui. O que é diferente no perispírito e no espírito, gente? Olha só, o perispírito você ainda consegue ver que é uma menininha, tá vendo? Então ele lembra bastante o corpo físico. Ele toma sempre a forma do corpo que você tem. Agora o espírito, tá vendo? Não tem forma alguma. Por quê? Porque o espírito é assim. O espírito não tem forma. A gente não consegue dizer se é menino ou menina. Ele é assim. Muito legal, né, gente? Aí o vovô Vino diz assim: vamos fazer uma experiência, turminha? Legal, pessoal. Então bora lá? Bem-vindos à nossa experiência! Essa experiência é para a gente aprender sobre a reencarnação. Então, nós temos aqui 4 recipientes diferentes, estão vendo? Eles têm formatos diferentes, um é mais baixinho, o outro é alto, esse aqui é alto, mas também é gordinho, esse aqui tem o formato de uma garrafinha. E eles representam o nosso corpo carnal. Essa daqui, vocês estão vendo que tem um líquido dentro, né? É água. A água vai representar o nosso perispírito e espírito. Então aqui nós temos uma pessoa encarnada, o corpinho dela, né? É essa garrafinha aqui. E dentro temos o perispírito e o espírito que tem o formato, né? O perispírito tem o formato deste corpo dela. Aí ela vive, depois ela desencarna, vai morar lá no mundo espiritual, depois chega um tempo ela precisa reencarnar novamente. E aí quando ela reencarna, ela ganha um corpo novo, que é este novo recipiente. E aí olha só o que aconteceu. O perispírito dela agora tem o formato do novo corpo, mas o espírito é o mesmo, era o que estava dentro dessa garrafinha aqui. E acontece o mesmo processo. Ela vive, depois desencarna, vai morar um pouquinho lá no mundo espiritual, depois precisa reencarnar novamente para continuar o seu processo de evolução. E aí ela vai renascer. E reencarnou e ganhou um novo corpo. Olha só como é o corpo dela agora. É diferente, né? Mas o espírito é o mesmo. O perispírito só tem um novo formato do novo corpinho dela dessa encarnação.
Aí acontece a mesma coisa. Ela vive, depois desencarna, vai para o mundo espiritual e depois ela vai ter que reencarnar novamente. E aí ela reencarnou e ganhou um novo corpo. O perispírito agora tem o formato do novo corpo, mas o espírito é o mesmo. Era o mesmo que estava aqui, que estava aqui e que estava aqui. Essas são as encarnações anteriores. E agora ela continua no mesmo processo. Vai viver, vai desencarnar, vai para o mundo espiritual e depois precisa reencarnar novamente. E assim acontece com a gente. Nessa encarnação, a gente tem este corpo. Mas numa outra encarnação, a gente tinha um corpinho diferente. A gente podia ser moreno, loiro, baixo, magro, podia ser brasileiro, escocês, podia ser menino ou menina. Tudo isso vai depender do que é necessário para o nosso espírito aprender para evoluir. E é isso aí. Vamos para os resultados da experiência com a turminha do Lar Ismael? Agora a turminha vai falar para vocês qual foi o resultado da experiência, o que eles aprenderam com a experiência. O Zequinha diz: então temos um corpo novo em todas as nossas reencarnações. Muito bem, Zequinha. Mas o nosso espírito é o mesmo. Exatamente, Maiazinha. E aí o vovô completa: sim, meninos, o nosso espírito é imortal. Exatamente. Então, quando a gente vive aqui, depois a gente desencarna, né? A gente só perde o nosso corpo material, mas o nosso espírito, ele é imortal. Então, ele vai viver lá no mundo espiritual e depois volta para uma nova reencarnação. Aí a Ceci diz: e como o espírito é o mesmo, nunca perdemos aquilo que aprendemos. Bem observado, Ceci. Por isso que acontece a evolução. Muito bem, Teté. Essas crianças estão demais, né, gente? Aí a vovó fala assim: exato, crianças. As nossas qualidades, inteligências e talentos são atributos do espírito. Muito bem. Então vamos entender o que a vovó disse por ser atributo do espírito. Aí eu trouxe esse slide aqui para vocês entenderem melhor. Atributo do espírito é tudo que pertence ao espírito, tá bom? Então, o que pertence ao espírito? O pensamento, a inteligência e o livre-arbítrio. O pensamento não é o seu cérebro que está pensando essa parte, porque o cérebro faz parte do quê? Do corpo material. Não. O que pensa é o seu espírito. Então, todos os seus pensamentos pertencem ao seu espírito. A inteligência. Tudo aquilo que você vai aprendendo durante a sua encarnação é seu. Então, se você aprendeu, por exemplo, a fazer multiplicação na escola, então aquela inteligência agora é sua. Você aprendeu a falar um outro idioma, agora essa sabedoria também é sua, é do seu espírito. Aí vocês podem me perguntar assim: ah, mas tia D, quando a gente encarna, a gente não esquece das vidas passadas? A gente não tem o esquecimento do passado? Aí eu tenho que falar para vocês. Sim, nós temos o esquecimento do passado. Porém, o que é do seu espírito, você não esquece. A inteligência, aquela sabedoria que você tem, vai se despertando à medida que você precisa na sua encarnação. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, imagina que você está na escola e aí a professora fala assim: turma, hoje a gente vai aprender uma matéria nova e começa a explicar para vocês sobre equação de segundo grau. E aí ela começa a explicar, passa os exercícios e você acha aquilo ali super fácil. Nossa, como é fácil! E você faz os exercícios numa facilidade. Por quê você está achando aquilo fácil se você nunca viu na vida? Porque você já aprendeu isso em uma outra vida passada. Então aquilo ali só estava relembrando e ali despertou aquela sabedoria que você já tinha sobre esse assunto.
né? Por exemplo, você vai aprender um idioma novo. E aí você acha super fácil. Nossa, inglês é tão fácil, inglês é tão fácil. Por que será que é tão fácil? Porque você já deve ter aprendido em alguma encarnação anterior. E o seu espírito aqui, ó, só está relembrando. Então, por isso que para ele é fácil. Da mesma forma que existem coisas que a gente vai aprender que são extremamente difíceis. Por que é extremamente difícil? Porque a gente nunca aprendeu. Então, a gente tem que fazer o quê? Praticar, 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 para ficar cada vez melhor naquilo, né? Numa encarnação futura, aquilo vai ser fácil para a gente, mas hoje é difícil, né? Porque a gente está aprendendo ainda pela primeira vez. Mas depois vai ficando fácil à medida que você pratica, pratica e pratica. É assim que a gente vai aprendendo as coisas. A mesma coisa com os sentimentos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa boa, numa outra encarnação fala, ai meu Deus, eu não vou lembrar que eu era uma pessoa boa. Não, isso já é do seu espírito. Você vai continuar sendo uma pessoa boa. Você gosta de ajudar as pessoas? Então, numa outra encarnação, você também vai gostar de ajudar as pessoas. Por quê? Porque a generosidade já é do seu espírito. Vocês estão entendendo? E aí, eu achei um vídeo muito legal no YouTube, gente, que é sobre a Amira Willenhagen. Acho que é assim que fala o nome dela. É difícil porque ela é da Holanda. E a tia não fala holandês ou não sei que língua que eles falam lá. Bom, mas a Amira vai se apresentar num show de talentos. E ela tem 9 anos de idade. E ela chega lá, nesse show de talento, tem os jurados. E aí eles começam a perguntar para ela, qual é o seu nome, quantos anos você tem, o que você vai apresentar. E ela responde, eu sou a Amira, tenho 9 anos. Eu vou apresentar uma canção. Ah, que canção que você vai cantar? Uma ópera. Quando ela fala que vai cantar uma ópera, os jurados ficam meio intrigados, né? Porque uma ópera é muito difícil de ser cantada, principalmente por crianças. Tem adultos que estudam sempre praticam, né? Imagina uma criança cantar uma ópera, mas é um show de talento, né? E eles falam, tudo bem. Por que você vai cantar essa canção? E aí ela diz, né, que teve um feriado lá na Holanda, que era o Dia da Rainha, e ela e o irmão queriam apresentar alguma coisa. O irmão ia tocar violino, e ela decidiu que ia cantar. Então ela entrou no YouTube, viu essa música, que ela gostou muito, que é uma ópera, e decidiu que ia cantar aquilo ali. Então foi assim que ela decidiu qual música que ela ia cantar no show de talento. E aí eles perguntam para ela, e quem te ensinou a cantar desse jeito, a cantar ópera? E ela fala, ninguém. Eu só ouvi no YouTube a música, e comecei a imitar, aprendi a letra, e é assim que eu vou cantar a música hoje. E aí, eles, tudo bem, então tá bom. E aí, falam para ela que pode começar a se apresentar. Quando ela abre aquele vozeirão, gente, todo mundo, o auditório, os jurados ficam boquiabertos com o talento da Amira. Ela cantava super, hiper, mega bem. E eles ficam assim, até emocionados, surpresos com o talento dela, porque ela cantava uma ópera, que é uma música muito difícil, e super bem. Né? Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava que isso acontecesse. E o que ficou muito claro para eles é que ela aprendeu sozinha a cantar uma música tão difícil. Como é que a gente explica isso? A gente explica pela reencarnação, né? Então a Amira provavelmente nessa encarnação ela não teve professores para explicar para ela como é que deveria se cantar essa música, mas uma vida passada provavelmente ela aprendeu. E aí nessa vida é fácil para ela, né? Ela não precisou nem de professor, porque aquele talento que é do espírito dela, ela já tinha. E já estava até desperta aquela inteligência dela da voz, porque provavelmente ela vai precisar dessa inteligência na vida dela de agora. Aí eu vou colocar esse vídeo lá no Facebook do Lar Ismael e também no Instagram para vocês assistirem, tá bom? Depois dessa aulinha. É muito bonito esse vídeo, então eu super indico que vocês assistam também. Vocês vão se emocionar com a Amira. Eu também. E o último atributo do espírito, gente, voltando aqui, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio
é a nossa capacidade de escolher. Tá vendo ali na fotinha que a tia colocou? Tem um menino e tem 2 caminhos, né? Então, ele pode escolher por onde ele quer ir. Se ele quer escolher pelo caminho de terra, onde talvez vá chover ali, ou se ele quer ir pelo outro caminho, que está tudo asfaltado, acho que aqui está mais sol, ou se ele quer ir pelo meio, aqui pela grama, né? Então, esse também é um atributo do nosso espírito. A gente tem a capacidade de escolher se a gente quer fazer o bem, se a gente quer fazer o mal, se a gente quer ajudar, se a gente não quer ajudar, se a gente quer estudar ou se a gente não quer estudar. Esse é o nosso poder de escolha, certo? Então, esses são os atributos do nosso espírito: pensamento, inteligência e livre-arbítrio, que estão sempre conosco, pertence ao nosso espírito e a gente leva sempre de encarnação, e na outra encarnação, e na outra encarnação, e a gente também vai aumentando a nossa inteligência, né? Vai descobrindo novas coisas, vai aprendendo coisas novas, e é aí que a gente vai evoluindo, né? Tudo bem? Então vamos para o próximo. Agora a gente vai falar sobre os tipos de reencarnação. Aí o Zequinha pergunta assim, ó: Vovô Vino, é verdade que existe 2 tipos de reencarnação? Sim, Zequinha. Para uns, expiação e para outros, missão. Então, a gente tem esses 2 tipos de reencarnação, expiação e missão. E aí o Maiozinho pergunta: existe uma mais comum de acontecer? E a vovó responde: como a Terra é um planeta de provas e expiações, a maior parte dos espíritos que reencarnam aqui estão em expiação. Então, a expiação aqui no planeta Terra é a mais comum. E a Ceci diz: eu sei que Jesus foi um espírito missionário. Ah, é verdade, Ceci. E Maria de Nazaré também, Ceci. A Teté lembra. Verdade, essas 2 meninas são fogo, elas são espertas demais. E aí, olha só, a vovó vai explicar pra gente o primeiro tipo, que é a reencarnação do tipo missão. Os espíritos que reencarnam na Terra com esse tipo de reencarnação missão são os espíritos elevados, os espíritos puros, tá bom? Aqueles que são de muita luz. E qual que é a missão deles? É contribuir para o progresso moral ou intelectual das pessoas, né, que estão aqui encarnadas e do planeta como um todo. E como exemplo desse tipo de reencarnação, a gente pode citar o que as meninas disseram, Jesus e Maria de Nazaré. Jesus, que é um espírito puro, né, de uma luz inimaginável, de linda e maravilhosa, veio, reencarnou aqui no nosso planeta para nos ensinar sobre Deus, sobre amar a Deus, amar ao próximo, né? E todos aqueles ensinamentos maravilhosos que a gente tem hoje, que a gente pode seguir para a gente sermos pessoas mais felizes. Então, olha que legal que ele contribuiu super mega, né, para o nosso progresso moral e intelectual. E Maria de Nazaré é outro exemplo, né? A missão dela qual foi? Ser a mamãe de Jesus. Né? Então ela veio para cuidar de Jesus enquanto que ele era bebezinho, criança, porque ele precisava de alguém, né, que olhasse por ele, que ensinasse como é que era para se comportar naquela sociedade daquele tempo. Então, e ela desempenhou essa missão super, hiper, mega bem. E o outro tipo é a reencarnação do tipo expiação, que foi o que a vovó disse que acontece mais no nosso planeta Terra. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Então, a gente encarna na Terra porque a gente precisa nos aperfeiçoar, né? A gente precisa ir passando por várias experiências aqui na Terra para que a gente possa se melhorar. Passar de imperfeito para perfeito. Vai levar aí uns milênios de anos, né, pessoal? Mas a gente estamos aí, na luta. E a gente precisa aperfeiçoar o que na gente? A gente precisa aperfeiçoar a nossa inteligência, aperfeiçoar os nossos sentimentos, a nossa moral. E como que isso acontece? Através das provações terrenas e do sofrimento. Por isso que aqui na Terra a gente, por exemplo, está passando por essa fase que temos do coronavírus. É uma provação de todo mundo da Terra e a gente vai provavelmente aprender alguma coisa com isso para que o nosso espírito seja melhor.
Aí a vovó diz assim, ó, o sofrimento depura a alma, é verdade. Então, quando a gente vê uma pessoa que está sofrendo muito, é porque provavelmente o espírito dela precisa daquele sofrimento para sarar de alguma coisa que tem nele. E aí, se ele passar bem por esse sofrimento, sem reclamar, sempre rezando a Deus, pedindo força, coragem, porque temos muitos sofrimentos aqui na Terra, né? Mas Deus é nosso Pai de amor e bondade. Lembram disso que a gente estudou? Então, se a gente está passando por aquilo, é porque alguma coisa o nosso espírito precisa aprender com aquela provação ou com aquele sofrimento. A gente vai estudar mais sobre isso nas aulinhas que vem, tá bom? E aí o vovô fala assim, ó. E agora que sabemos como e por que a reencarnação acontece, podemos estudar sobre como se dá a evolução dos mundos. Uau, gente, a gente vai entender como é que os mundos evoluem. E aí a vovó diz, excelente, vovovino. Então, turminha, esperamos por vocês para aprender muito mais. Fiquem com Deus. Ai, já terminou. Amei a aula de hoje. Ai, eu também, Teté. Super adorei. Até, amigos. Até, Ceci. Eu também. Vai ser demais, turma. Vai ser sim, Maelzinho. Já estou curioso. Ai, eu também. Então, se você tá como eu e o Zequinha super curiosos para aprender sobre a evolução dos mundos na nossa próxima aulinha, então estejam aqui também com a gente na próxima sexta-feira, tá bom? Adorei ter a companhia de vocês. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!